O fim da civilização não precisa de um monstro da ficção científica. Os arquitetos de um possível apocalipse já existem. Eles vivem na saliva de mamíferos, em esporos de fungos dormentes e até mesmo nas proteínas que compõem nossos próprios cérebros. A ficção os chama de zumbis. A ciência os chama por outros nomes. Esta é uma exploração de como patógenos reais, sob um conjunto de circunstâncias extremas, poderiam criar um inferno na Terra. Uma pandemia que não reanima os mortos, mas apaga a humanidade dos vivos. A raiva é, essencialmente, um vírus zumbi que já existe. Ele sequestra o cérebro, induzindo agressão, delírio e fúria. Sua única missão é se propagar, compelindo o hospedeiro a morder. Sua letalidade é de quase 100% após o início dos sintomas. A única coisa que nos salva de um apocalipse rábico é seu período de incubação relativamente lento e sua transmissão ineficiente. Mas e se uma mutação, talvez induzida pelo degelo do permafrost que libera cepas antigas, tornasse sua transmissão aerosolizada ou seu período de incubação drasticamente reduzido? O segundo cavaleiro é um fungo. Conhecemos o Ophiocordyceps unilateralis, o fungo que transforma formigas em zumbis. Ele não controla a mente, mas sim os músculos, forçando a formiga a subir, se prender a uma folha e liberar esporos. Atualmente, os fungos não sobrevivem à temperatura do corpo humano. Mas, como alertam os micologistas, com o aquecimento global, os fungos estão se adaptando a temperaturas mais altas. Um salto zoonótico de um Cordyceps adaptado para um mamífero é uma possibilidade remota, mas real. Ele não precisaria controlar nossos pensamentos, apenas induzir um estado de psicose agressiva para se espalhar. O terceiro, e talvez o mais assustador, é um prion. Prions não são seres vivos, são proteínas desonestas. Eles causam a doença de Creutzfeldt-Jakob em humanos, ou mal da vaca louca. Eles destroem o cérebro, causando perda de memória, mudanças de personalidade e movimentos espasmódicos. Imagine uma nova doença priônica, com a capacidade de se espalhar não apenas por tecido infectado, mas pelo ar ou pela água. O resultado seria uma demência agressiva e incurável, se espalhando como fogo. Independentemente do vetor, vírus, fungo ou prion, a propagação seguiria um padrão epidemiológico brutalmente previsível. Vamos usar o modelo de uma cepa de raiva mutante transmitida por fluidos corporais. Um único passageiro infectado em um hub aéreo como Heathrow em Londres ou Atlanta Hartsfield em Atlanta poderia semear a praga em todos os continentes em menos de 48 horas. Os modelos de propagação de pandemias, como o usado para a Covid-19, mostram que as redes de transporte globais são as supervias para os patógenos. A resposta inicial seria a negação e a confusão. As notícias falariam de surtos de violência psicótica, mas os números não mentiriam. Os epidemiologistas veriam a curva exponencial e soariam o alarme, mas seria tarde demais. Quarentenas em cidades densamente povoadas seriam inúteis quando cada pessoa infectada se torna um vetor violento e imprevisível. Nossa civilização opera com base numa premissa fundamental: a cooperação humana. Apenas 1% da população trabalha na agricultura. Menos de 1% opera nossas redes de energia e água. Quando o medo e a infecção removem esses operadores-chave, o sistema não se curva, ele se quebra. A resposta militar, a última esperança de qualquer nação, seria ineficaz. Soldados são treinados para lutar contra outros soldados, não contra seus próprios cidadãos transformados em vetores biológicos. O dilema psicológico de atirar em civis, mesmo que infectados, e o medo da contaminação dentro das próprias fileiras erodiria a cadeia de comando até o colapso. Mas a própria biologia que iniciou a crise ofereceria uma trégua. Um hospedeiro consumido pela raiva ou por uma infecção fúngica agressiva não sobrevive por muito tempo. O metabolismo acelerado, a falta de comida e água, a incapacidade de se proteger dos elementos, os infectados morreriam em semanas ou meses.
eles seriam um incêndio florestal, não uma chama eterna. Os sobreviventes enfrentariam um mundo limpo pela praga, mas repleto de perigos secundários: cólera por água contaminada, tétano por um simples corte e infecções para as quais não existem mais antibióticos. A taxa de mortalidade pós-pandemia continuaria altíssima. A humanidade passaria pelo maior filtro biológico de sua história. A reconstrução seria lenta, fragmentada. As novas sociedades valorizariam habilidades diferentes. Um engenheiro que sabe consertar um gerador ou um médico com conhecimento de medicina de campo seria mais valioso do que qualquer CEO. A densidade populacional seria a maior ameaça. Então, as comunidades permaneceriam pequenas e isoladas. A história se tornaria lenda. O conhecimento seria passado oralmente. A perda de dados digitais seria catastrófica, mergulhando a humanidade em uma era de descoberta forçada. Talvez, em séculos, arqueólogos do futuro encontrassem nossos servidores e os vissem como nós vemos a Biblioteca de Alexandria, um tesouro de conhecimento perdido para sempre. Os patógenos para o nosso fim já estão entre nós. Eles são mantidos sob controle pela nossa biologia, pela sorte e pelos frágeis sistemas de saúde que construímos. Mas, em um mundo de mudanças climáticas, perda de biodiversidade e manipulação genética, nós estamos constantemente rolando os dados. O apocalipse zumbi da ficção é um conto de monstros. A possibilidade científica é um alerta para nossa própria fragilidade. Gostou do conteúdo? Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, deixa o seu like e compartilhe com quem também vai gostar desse tema.